Bem, pessoal, vamos dar sequência ao estudo dos contratos empresariais, agora falando de um outro contrato bancário muito importante para o mercado, que é o contrato de arrendamento mercantil, também conhecido como leasing, né? O contrato de arrendamento mercantil, ele é um contrato de aluguel, né? Um contrato de locação, mas com uma tríplice opção para o devedor ao final do contrato, né? O locatário, digamos assim, o arrendatário, tem 3 opções no final do contrato. Ou ele renova o contrato, renova aquele aluguel, aquele arrendamento, ou ele encerra o contrato e devolve o bem, né? É um contrato de locação de um bem, ou ele encerra o contrato e devolve o bem, ou ele adquire o bem, ele compra o bem. Nesse caso, pagando o chamado valor residual, porque o que ele pagou a título de aluguel se converte como se fosse pagamento do bem e vê o resíduo, né? vê o que faltaria para complementar o valor do bem, ele paga esse resíduo, esse valor residual e então adquire o bem arrendado. Então, olha lá, o contrato de arrendamento mercantil ou leasing é um contrato de locação em que se assegura a locação de um bem, né? Em que se asseguram ao arrendatário 3 opções ao final do aluguel. Renovar a locação, né? Renovar o arrendamento, encerrar o contrato, não mais renovando o arrendamento e, consequentemente, devolvendo o bem à instituição financeira. E letra C, comprar o bem arrendado, pagando-se o chamado valor residual. Pagando-se o valor residual. Olha lá. O valor residual, certo? Então, gente, só é leasing se o contrato oferecer essa tríplice escolha ao devedor. Senão, isso não é um contrato de leasing. É da essência do contrato de leasing ter essa tríplice escolha, né? Essa tríplice opção para o devedor. Senão, não é um contrato de leasing. Daí é que surge a grande polêmica que nós vamos trabalhar daqui a pouco, que é a questão da cobrança do valor residual garantido, né? Quando você antecipa a cobrança, né? Antecipa o pagamento desse valor residual. Existem 2 modalidades de leasing, na verdade 3 modalidades de leasing, né? Existe o leasing financeiro, é aquele leasing em que a instituição financeira que vai arrendar o bem, ela não tem o bem, então ela tem que primeiro adquirir o bem para depois arrendá-lo, né? O leasing financeiro é aquele em que a arrendadora, né, a instituição financeira arrendadora, ela primeiro adquire o bem para depois arrendar ao arrendatário. Ela não tem o bem, então ela vai ter que ter um gasto para adquirir os bens. Então, a Gol, por exemplo, quer comprar alguns aviões para a frota dela. Aí ela procura uma instituição financeira e celebra um contrato de arrendamento mercantil. Aí a instituição financeira vai lá na Airbus, por exemplo, compra os aviões que a Gol pediu, do jeito que a Gol pediu, e arrenda esses aviões à Gol, por exemplo, né? Isso é um arrendamento mercantil de que tipo? Operacional, financeiro, é o leasing financeiro. Porque a instituição financeira não tinha o bem, ela teve que primeiro comprar o bem para depois arrendar. Nesse caso, gente, como ela teve esse custo muito alto para adquirir os bens, as prestações do aluguel, elas vão compreender quase o valor da totalidade do bem. Se houver um resíduo, esse resíduo vai ser pequeno. Por quê? Porque a financeira ela tem que recuperar o investimento dela já no leasing, já no aluguel, né? Já nas prestações do aluguel, do leasing. Já o leasing operacional, não. O leasing operacional é aquele em que a financeira já tem os bens. Ela não vai precisar adquirir, né? Então, imagine que depois terminou esse contrato lá dos aviões com a Gol e a Gol não quis comprar os bens. Aí ela vai poder arrendar aqueles aviões agora para uma outra empresa de aviação civil, né? Então, nesse caso, ela já tem os bens. Aí a gente chama esse leasing de leasing operacional, porque a financeira não vai ter que primeiro adquirir os bens para depois arrendar. Nesse caso, como ela não tem o custo inicial de aquisição do bem, as prestações não vão compreender quase o valor do bem. Então, se no final a empresa de aviação quiser adquirir os aviões, o valor residual que ela vai ter que pagar vai ser maior,
porque o valor das prestações não vai compreender tanto o valor do bem, porque nesse caso a financeira não teve o custo inicial de aquisição, ela já tinha os bens, né? E existe também uma terceira modalidade de leasing, que é o leasing de retorno, ou leaseback, que é aquele em que o bem, na verdade, é do devedor. O devedor vende o bem à instituição financeira e depois arrenda. É mais ou menos aquele caso da súmula 28 lá do STJ, da alienação fiduciária em garantia, que eu já tenho o bem, vendo o bem para a financeira e compro de novo. O arrendamento, o leaseback, ou lease de retorno, é isso também. O bem é do devedor, aí ele vende o bem para a arrendadora e depois faz o arrendamento de novo, adquire o bem de novo, se ele adquirir, né? Ou seja, mas para ele ficar com o bem, ele faz o arrendamento de novo, aí depois vai ter a opção de comprar novamente o bem. É o chamado leaseback ou leasing de retorno, né? Geralmente, quando a pessoa está precisando de dinheiro, precisa se capitalizar e ela tem um determinado patrimônio, ela pode fazer isso, ela pode alienar seu patrimônio, mas manter-se na posse dele, adquirindo novamente, ou por meio de um leaseback ou por meio de uma alienação fiduciária em garantia, né? É uma forma é o chamado refinanciamento. Ok, gente? Então, olha aí, o leasing é isso, é um contrato de aluguel, um contrato de locação de um bem, com essa tríplice opção no final do contrato. Você pode renovar o contrato, encerrar o contrato, devolver o bem, ou adquirir o bem pagando o chamado valor residual, né? O valor residual. A polêmica que houve sempre no contrato de leasing foi referente à possibilidade ou não de ser cobrado o valor residual antecipadamente, né? Você, ao fazer o contrato de leasing, você já começava a pagar o valor residual desde o início do contrato. Esse valor residual ele é diluído nas prestações, né? Então, se você já comprou um carro ou está comprando um carro por meio de leasing, pode ver o seu carnê. Ele tem um valor maior, que é o valor da prestação, né? Do aluguel, em tese, e tem um valor abaixo, assim, chamado VRG, é um valor menor, que é o valor residual garantido, ou seja, pega-se o valor residual e ele é diluído nas prestações. Desde o início do contrato, então, você já está comprando bem, você já está pagando o valor residual. A opção de compra que você fez não é no final do contrato, é no começo já. Então, a doutrina sempre defendeu que a cobrança antecipada do valor residual, né, o VRG, o valor residual garantido, descaracterizaria o contrato de leasing. E quando você cobrasse antecipadamente o valor residual, isso aí, na verdade, não seria um leasing, seria uma compra e venda à prestação. O STJ aceitou esse argumento e as turmas de direito privado do STJ decidiram que a cobrança antecipada do valor residual descaracteriza o contrato de leasing, transformando-o numa mera compra e venda à prestação, certo? Claro, as turmas de direito privado do STJ julgaram isso em questões que envolviam o quê? O consumidor e a instituição arrendadora, geralmente, né? O cara que comprou um carro lá no leasing. Então, esse entendimento foi firmado nesses casos. Então, se descaracterizou o contrato de leasing e disse que, nesses casos, era uma compra e venda da prestação. O que, na verdade, é mesmo. Quando você vai numa loja comprar um carro tudo, você não está indo lá fazer um leasing, né? Ah, eu vou alugar esse bem, depois... Não, você já está comprando mesmo. Você vai lá para comprar o carro. Ele lhe oferece o leasing como uma forma de aquisição do carro, né? Então, o STJ teve esse entendimento, foi até editada uma súmula, a súmula 263 do STJ, que dizia isso, que a cobrança antecipada do valor residual descaracteriza o contrato de leasing, transformando-o em mera compra e venda da prestação. Mas, posteriormente, as turmas de direito público do STJ enfrentaram essa mesma questão. Só que agora eram em processos entre o fisco e as instituições financeiras. Por quê? Porque o arrendamento mercantil ele traz uma série de vantagens fiscais, né? Vantagens tributárias. Então, se você descaracteriza o contrato de leasing e passa a ser uma compra e venda, a instituição financeira perde todas essas vantagens do contrato de leasing, essas vantagens fiscais do contrato de leasing. O que é que acontece? O STJ, nas suas turmas de direito público, disse que era possível a cobrança antecipada do valor residual, que isso não descaracterizava o contrato de leasing. Resultado, seção de direito privado pensa uma coisa,
A seção de direito público pensa outra coisa. Quem é que resolve? A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Foi o processo, então, para a Corte Superior, para a Corte Especial do STJ, né, embargo de divergência, e o STJ pacificou a questão, mantendo a posição das turmas de direito público. E revogou a súmula 263 e editou essa súmula aí, ó, a súmula 293, que diz o seguinte: a cobrança antecipada do valor residual garantido, o VRG, está errado aí, está VGR, mas é VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, certo? Então, hoje, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. A cobrança antecipada do valor residual garantido não descaracteriza o contrato de leasing, né? É possível a cobrança antecipada, certo, gente? É o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça. Outro contrato que a gente chama de contrato bancário impróprio, né, que é o contrato de fomento mercantil, o conhecido factoring ou fatorização mercantil. As empresas de fomento mercantil hoje não gostam, né? Eu fui uma vez para um congresso nacional aí das empresas de fomento mercantil e o presidente lá do sindicato, da associação dessas empresas dizia: não é para chamar de fatorização ou factoring, que esse é um termo muito pejorativo no mercado, as pessoas associam a agiotagem. É fomento mercantil. Nós somos empresa de fomento mercantil. Tá bom, então vamos atender o desejo deles, eu chamo agora de fomento mercantil e não de factoring ou fatorização, né? O que é isso, gente? O que é o contrato de fomento mercantil? É um contrato que é muito importante, sobretudo para os pequenos e médios empreendedores, né? Por quê? Porque muitas vezes eles não têm acesso ao sistema bancário, né? Porque o sistema bancário às vezes exige muitas garantias, os juros são muito altos, exige muita burocracia. Então, como eles não têm acesso muitas vezes a todas as linhas de financiamento, ao sistema bancário de uma forma geral, né? Ao crédito bancário de uma forma geral, o contrato de fomento mercantil funciona para eles. É como se as empresas de fomento mercantil fossem mini bancos, mini instituições financeiras, né, que prestam um serviço muito importante aí para os pequenos e médios empreendedores. Por quê? Porque esse contrato é aquele contrato pelo qual o empresário transfere a uma instituição, né, não é um banco, a empresa de fomento mercantil não é instituição financeira, as atribuições atinentes à administração do seu crédito e, às vezes, envolve também a antecipação de valores. Então, às vezes, aquele pequeno empreendedor, aquele pequeno empresário não sabe bem administrar a sua carteira de crédito e a empresa de fomento mercantil presta esse serviço a ele, de administração do seu crédito. Orienta ele a como conceder crédito, a quem conceder crédito, que tipo de crédito conceder. E também o contrato de factoring, muitas vezes, envolve a antecipação de valores, a compra de títulos, mais ou menos como no contrato de desconto bancário. O empresário, por exemplo, que vende mercadorias a crédito por meio de cheque pré-datado. Aí ele tem um contrato com a factoring. Além de a factoring orientar ele, olha, dizer a ele a quem ele deve conceder crédito, de quem ele deve aceitar cheque, como ele deve fazer isso, qual o prazo máximo que ele deve dar de crédito, etc. Além de dar essa orientação, ajudá-lo a administrar sua carteira de crédito, o contrato de facto também pode envolver a compra desses títulos. Então, o fatorizado, né, ou fomentado, entrega esses títulos à empresa de factoring, de fomento mercantil, e ela antecipa aqueles valores. São títulos que vão vencer mais à frente, mas aí ela já liquida aqueles valores, já paga aqueles valores, já antecipa aqueles valores para o empresário. Então, para ele pode ser muito importante isso também. Claro, sempre aplicando uma taxinha de deságio, né? Um deságio, porque esse é o ganho econômico da empresa de factoring, né? O deságio que ela aplica nos títulos que ela antecipa os valores. Então, esse é o contrato de factoring, gente, né? Cuidado, porque se o contrato de factoring não envolve essa administração do crédito, esse serviço de administração do crédito, isso não é factoring. É da essência do contrato de factoring isso. Então, muito cuidado, porque trocar cheque, trocar título, isso aí pode caracterizar outra coisa, né? Pode caracterizar a agiotagem. O contrato de factoring não, é um contrato sério, importante para o mercado, né? Em que se prestam os serviços de administração do crédito, bem como
há também essa obrigação de antecipar valores, né? Você comprar títulos. O empresário cede os títulos para a factoring fica com aqueles títulos para receber, para cobrar no vencimento, protestar, executar, etc. E antecipa aqueles valores para o empresário, ok? Vejam, um dos pontos importantes sobre o contrato de factoring é sobre o direito de regresso do faturizador contra o faturizado. A empresa de factoring, se aqueles títulos não forem honrados pelos terceiros, aqueles cheques que eu fui lá e troquei com a factoring, se os emitentes daquele cheque não pagarem aqueles cheques, a empresa de factoring pode se voltar contra o faturizado? Ela tem direito de regresso contra o faturizado no caso de os títulos não serem honrados pelos clientes, né, dos cheques que ela trocou, digamos assim, que ela comprou? Vejam, sempre houve o entendimento de que não, né? A doutrina sempre disse que não, os tribunais sempre disseram que não, porque sempre se dizia o seguinte: não, o risco do crédito é da essência do contrato de factoring. Se a empresa de factoring não assume o risco desse crédito, isso aí não teria fundamento o contrato de factoring. É da essência do contrato de factoring a transferência do risco para o faturizador, né? Esse é o entendimento. Mas, recentemente, o STJ teve um acórdão que permitiu o direito de regresso do faturizador contra o faturizado, e pode ser que esse seja o caminho a ser trilhado aí pela jurisprudência. Porque se entendeu que com o Código Civil, né, o artigo 914, que eu comentei lá com vocês quando a gente falou do título de crédito, a cessão de crédito hoje ela pode ser pró-soluto ou pró-solvendo, né? O cedente ele pode fazer ou assumir a responsabilidade pela solvência do crédito ou não. Então, nesse caso, dependeria do que o contrato de factoring diz. Se o contrato de factoring determinar que a cessão daqueles créditos está sendo feita com a responsabilidade do cedente, do empresário que vende os títulos à factoring, a factoring teria direito de regresso. Então, depende do que o contrato de factoring vai dizer. Então, se você é empresário e vai firmar um contrato de factoring amanhã, tome cuidado, leia o contrato para ver se você está dando o direito de regresso ao faturizador ou não. Porque a questão é a seguinte: se você está cedendo, se você está assumindo responsabilidade, o risco da empresa de factoring é bem menor, né? Então, ela, em tese, devia aplicar um deságio menor nos seus títulos. É a hora de você barganhar isso, pelo menos. Se confirmar esse entendimento do STJ, beleza, então você tem que tomar cuidado na hora de firmar seu contrato. Se houver uma cláusula que diz que você tem responsabilidade pelos títulos, então exija pelo menos uma taxa menor no deságio que a factoring vai aplicar, porque o risco dela, nesse caso, é bem menor, porque ela vai poder se voltar contra você se o título não for pago. Outra coisa, você não pode esquecer também que o contrato de factoring, a empresa de factoring, ela não é obrigada a descontar todos os títulos, não. Ela estabelece diretrizes para o faturizado, e só aqueles títulos que se enquadram nas diretrizes que ela firmou, ela vai trocar. Então, a empresa de facto diz assim: ó, vou lhe orientar a conceder crédito. Não conceda crédito para cliente que tenha cheque, sei lá, há menos de tantos anos. Se o cara pega e recebe, a empresa de facto diz: ó, esse cheque aqui eu não vou lhe pagar. Não vou aceitar descontar ele. Espere, você mesmo cobre, porque está fora das diretrizes que a gente firmou por contrato. Então, a empresa de facto ela tem o direito de fazer essa análise, né? Então, a questão do direito de regresso, eu penso o seguinte: beleza, o contrato está lá, né? O STJ parece que vai mudar o entendimento. Então, o empresário agora, você tome cuidado na hora de assinar o contrato. Se você estiver assumindo responsabilidade, se a empresa de facto estiver cobrando de você essa responsabilidade, exija também uma contrapartida menor por sua parte. A taxa de deságio que ela vai aplicar deve ser menor, porque o risco dela, nesse caso, está sendo bem menor. Já, se você não assumir a responsabilidade, a facto tem um risco bem maior. Então, justifica-se que o deságio que ela aplique na antecipação dos valores seja maior, porque o risco dela, nesse caso, é maior. É só isso. É preciso ver isso, né? Outra coisa interessante do contrato de factoring, o STJ diz que se aplica a lei de usura às empresas de factoring, por quê? Porque elas não são instituições financeiras. Como as empresas de factoring não são instituições financeiras, elas se submetem, segundo o STJ,
ao limite de juros previsto na lei de usura. A gente viu que a instituição financeira não submete. Só que o STJ diz que as empresas de facto não são instituições financeiras, né? E realmente não são. Então, elas não estão, assim como as instituições financeiras, livres do limite de juros da lei de usura. A elas se aplica a lei de usura. E, finalmente, é muito comum nos contratos de factoring a presença dessas 3 cláusulas aqui, né? Cláusula de exclusividade. O factorizador diz assim, você quer ter um contrato de factoring comigo, beleza, mas você não vai poder, então, estar descontando títulos em outro lugar. É só comigo. Porque isso aí podia fazer com que o cara descontasse com aquele factoring só os títulos ruins, né? Não. Então, é a cláusula de exclusividade. É muito comum essas cláusulas nos contratos de factoring. Quer ter uma empresa de factoring, beleza, mas então é só comigo. Outra cláusula muito comum nos contratos de factoring é a cláusula de totalidade, né? Que é o quê? Se você tem um contrato de factoring, você tem que descontar todos os títulos com ela. Todos os títulos com a factoring. E não você escolher só os ruins e aí os bons você não descontar. É a cláusula de totalidade. E, por fim, a cláusula de aprovação, né? Como eu disse, a factoring ela não é obrigada a descontar todos. Ela vai fazer uma análise criteriosa, segundo diretrizes que ela firmou no contrato, né? Já que ela presta o serviço de orientação do crédito, de administração do crédito, ela vai ter uma cláusula em que ela aprova ou não aqueles títulos que estão sendo submetidos a ela para desconto, para cessão, né? E a antecipação de valores. É a cláusula de aprovação. Ok, gente? Então, o contrato de fomento mercantil é isso aí. Vamos em frente. Contrato de cartão de crédito. Esse todo mundo conhece, porque todo mundo hoje tem cartão de crédito, né? A instituição financeira ela tem estabelecimentos credenciados e ela permite que você faça compras nesses estabelecimentos e ela é quem paga o estabelecimento. Você paga para a instituição financeira todas as compras que você fez num determinado período, né? Você recebe o extrato das suas contas, você paga ela. E ela tem convênio com N estabelecimentos empresariais e nesses estabelecimentos você não precisa ter dinheiro, você pode passar o cartão, né? E aí quem paga aquele estabelecimento é a instituição financeira. Para o estabelecimento é bom, porque ele ganha com o cliente, porque muitos clientes usam muito cartão de crédito, então você aceitar cartão de crédito faz com que você tenha uma gama maior de clientela. Para a instituição financeira é muito bom também, porque ela tem um ganho econômico nesses contratos, né? Ela cobra uma taxa desses estabelecimentos empresariais para isso. E para o cliente também é ótimo, né? Para o consumidor é ótimo também, é um meio de pagamento extremamente eficiente, seguro. Então, o contrato de cartão de crédito é o quê? Uma instituição financeira permite aos seus clientes a compra de bens e serviços em estabelecimentos comerciais cadastrados, que receberão os valores das compras diretamente da financeira, né, da operadora. Esta, por sua vez, cobra dos seus clientes mensalmente o valor de todas as suas compras realizadas num determinado período. A questão aí você tem a relação do cliente com a financeira, né? Você tem a relação da financeira com a farmácia, ou com a farmácia, no exemplo, se você comprou com a farmácia, da financeira com uma empresa, né? E você tem a relação da empresa com o cliente, né? Cuidado, porque a relação do cliente com a financeira é de consumo. Do cliente com a empresa, né, que eu estava pensando no exemplo aqui, de você faz compras, por exemplo, numa farmácia com cartão de crédito. Aí você tem o banco, a operadora, o cartão de crédito, a farmácia e você. A sua relação com a empresa, né, a relação do cliente com a empresa, nesse caso é a farmácia, é uma relação de consumo. A relação do cliente com a instituição financeira é uma relação de consumo. Mas a relação da financeira com a farmácia, nesse caso com a empresa, não é uma relação de consumo, né, gente? Isso é entendimento do pacífico do STJ. Essa relação aí não é uma relação de consumo, né? Só é relação de consumo a relação do cliente com a empresa, né, na qual ele está utilizando o cartão, do cliente com a financeira, com a operadora do cartão de crédito. Aí sim, a gente já viu que as instituições financeiras se submetem ao CDC, ao Código de Defesa do Consumidor, mas a relação da empresa com a instituição financeira não é uma relação de consumo, certo? Entendimento do STJ. Então, não queira aplicar o CDC a essas operações, não. Por menor que seja o estabelecimento, viu, gente? Por menor que seja o estabelecimento. Por quê? Porque nesses casos aí ele não recebe os serviços financeiros que a instituição presta como destinatário final, né? Ele recebe isso aí para exercício da sua atividade.
Então, não é caracterizado como consumidor, como destinatário final dos serviços financeiros prestados pela instituição financeira que opera com esses cartões de crédito. Ok? Um entendimento interessante que a gente já mencionou no comecinho da aula sobre contratos bancários, a súmula 283 do STJ. As administradoras de cartão de crédito são, sim, instituições financeiras, ao contrário da Factory, né? A Factory ela não é instituição financeira, então ela se submete aos limites da lei de usura. A administradora de cartão de crédito, STJ, súmula 283, por serem instituições financeiras, não estão submetidas aos limites de juros previstos na lei de ao limite de juros previsto na lei de usura, né? Ok? Gente, vamos terminar esse bloco por aqui, porque a gente no próximo bloco já vem falando de outros contratos empresariais e também da arbitragem nos contratos empresariais, ok? Até o próximo bloco.